E para ti nunca foi um problema tu expores a tua opinião, fosse ela qual fosse? Nunca. Nunca. Até hoje toda a gente sabe em quem eu creio, toda a gente sabe quem eu defendo. Até Hum. hoje. Já tive muitos problemas com isso, é verdade, e não tenho problema nenhum. Isso aconteceu contigo? Tu sentires que às vezes te deixavam de lado ou que não queriam conversa contigo precisamente por causa da tua fé? Sim, eu sabia que isso acontecia, mas por incrível que pareça, eu, por exemplo, comparado com os meus irmãos, eu nunca sofri por causa disso. Enquanto que eu sei, por exemplo, Não sofrias, mas espera aí, eu quero que te expliques aqui isso. Tu, Beatriz, não sofrias com isso, mas tu sofrestes essa rejeição? não, eu sabia perfeitamente que eu tinha colegas meus que me rejeitavam por causa disso, mas eu não tinha problema nenhum com isso, porque eu sabia o porquê, eu sabia que Deus também sofreu isso na vida dele, portanto eu não tinha problema nenhum. Eu queria clarificar que apesar de tu não te sentires mal com isso, tu sofrestes esse tipo de rejeição, não é? Isso Sim, aconteceu, sim, sim, não sim, é? sem dúvida, sem dúvida alguma. Aqui o que é diferente era a tua reação, ou a forma como tu encarastes isso, não encarastes isso como um problema, ou não fizeste disso um problema maior, não é? E Não. porquê que tu achas que tu encaravas dessa forma? Pelo exemplo da minha avó Rosa. Hum. A minha Explica-nos avó, quem é a tua avó Rosa. a minha avó Rosa foi a primeira crente da nossa família, é missionária da nossa igreja, é o pilar da nossa igreja, não é? É a nossa avó Rosa da nossa igreja, não é? Toda a gente conhece por avó Rosa. Ahm, Ela é intercessora da nossa igreja e ela, quando se converteu, ela tomou a atitude de dizer: chega, acabou o que os outros pensam, acabou o que toda a gente dizia da minha vida. A partir deste momento, eu sigo o meu Deus e é o meu Deus que eu sirvo. Então a minha avó também, para além dos meus pais, também sempre nos ensinou a saber nos defender, claro, mas também a dizer: quer lá saber, falem para aí, o meu Deus é maior, portanto tu rejeitas, mas há outro que vai ouvir melhor, portanto continuava à frente, que é igual. Ser filho de pastor, por vezes é bom, por vezes é mau, não é? Eh, eu gosto de ser filho de pastor, atenção, eh, mas tem as suas coisas boas e coisas más. Tem as suas coisas boas porque, vamos começar para outro lado, eu não escolhi ser filha de pastor, aliás, eu estive na ordenação do meu pai, portanto eu não escolhi ser filha de pastor, primeiro ponto. Ser filha de pastor tem as suas coisas boas, realmente tem, mas também tem as suas coisas más. Tem as suas coisas más na questão de. Temos aquela questão de. Ai, és filha de pastor, não podes fazer isto. Mas és filha de pastor e tens que fazer isto. És filha de pastor, porque é que não falas? És filha de pastor, porque é que falas? Porquê é que tu não comentas isto, Beatriz? E porquê é que tu não comentas isto, Beatriz? Então é sempre aquela de. Mas tens que falar, mano, tens que falar. E é um bocado, é um contrassenso. Hum. Pronto. É um misto de emoções muito grande ser filha de pastor, que eu não sei explicar. Mas diz-me uma coisa, tu sentiste sempre, às vezes, lá está, eu percebo que às vezes já viveste um pouco uma cobrança, se calhar, diferente, não é? Mas essa cobrança veio sempre mais por parte das pessoas da igreja ou dos teus próprios pais? Ou dos dois? 50-50. 50-50. Hum. Porque é assim, pronto. Eu entendo o porquê dos pais cobrarem. Eu entendo, não é? E também entendo os irmãos cobrarem. Mas eu entendo mais os pais cobrarem porque eles cobram porque se os pais estão à frente, eles querem que nós demos o exemplo como filhos deles, não é? Uhum. Então eu entendo que eles cobrem de nós. E às vezes cobram mais um bocadinho que o que deviam, eu acho, porque nós também somos humanos e também temos direito a falhar, não é? Também temos direito a errar, mas é 50-50. É. Mas tu consegues te colocar ou entender, te colocar no lugar também dos teus pais, ao ponto de perceber que exatamente por causa da posição que eles têm, às vezes se calhar a cobrança. No momento, às vezes não. Cobrança, Mas sim. se calhar esta não é a palavra certa, mas às vezes a educação, exatamente por eles serem líderes, se calhar
eram até mais exigentes com vocês do que se calhar com os outros, mas tu consegues entender às vezes que isso poderá ter sido força de uma posição ou por estarem também a aprender ainda nisso, porque eles tornaram-se pastores e vocês já existiam, não é? E às vezes há coisas que nós só aprendemos com o exercício. Claro, é assim, claro que no momento é mais difícil nós compreendermos, lógico. Mas depois sim, depois vamos entendendo. Mais à frente entendemos perfeitamente que o porquê deles terem tomado aquela atitude na hora, não é? E não terem tomado outra. Entendemos perfeitamente, sem dúvida alguma. Escolheste uma profissão, não é? Que é importante, mas na escolha desta profissão tu não te vias só nesta profissão. Exatamente. Pelo que tu estás a dizer é como se estivesses a usar a profissão, não é? Para ir além. Exatamente. Para ter um propósito ainda maior do que a profissão em si, porque ser enfermeiro já por si tem o seu propósito como toda e qualquer profissão, mas tu já tinhas um pensamento de talvez usar a tua profissão como uma rampa para algo mais. Exatamente, sim. E de onde é que isso vem? É um chamado? Estamos a falar de um chamado? Estamos a falar... Provavelmente. Provavelmente? Provavelmente. Não sei se daqui a um dia Deus não muda a situação. Eu posso daqui a um dia não querer ser nada disto. Não sei. Neste momento, até hoje, foi o que eu sempre quis. Eu acho que quando Deus põe no nosso coração, não é? É porque é. E clarifica o que é que tu sempre quiseste. Missões. E como eu Fazer sempre quis missões. missões, exatamente, e como eu sempre quis fazer missões, e eu sempre quis que a minha profissão pudesse usar a minha profissão para isso, eu acho que é o que faz sentido. Facilitar isso, não é? Sim, sim. Que eu não descarto a ideia de fazer missões em Portugal, atenção. Porque eu sei perfeitamente, este tempo todo que eu estou a trabalhar, este ano e meio, tanto o tempo que eu trabalhei na unidade de cuidados continuados em Guimarães, como agora no centro de vacinação, todo este tempo eu sei o que é que eu fiz neste tempo nestes 2 serviços, não é? Eu sei o que é que Deus me pôs lá a fazer. Eu levei a palavra de Deus lá. Mas a verdade é que há aí uma insatisfação em ti, porque é como se o teu coração, e aqui eu quero deixar de usar a palavra coração, o Senhor está-te a pedir mais. Sim. E a razão até de estarmos a conversar contigo hoje não é por acaso, porque dentro de um mês, mais ou menos, vai acontecer aí uma mudança significativa É verdade. na tua vida, não é? E eu gostaria que tu falasses um pouquinho sobre essa mudança, mas o porquê também de o fazeres. Pronto, daqui a um mês, mais ou menos, um mês e uns dias, eu estarei a ir para Toronto, fazer um curso, Canadá, fazer um curso na igreja Catch the Fire, na School of Ministry, um curso que tem a ver com o coração do Pai, que engloba várias coisas, engloba o coração do Pai, engloba o profético, missões, louvor, engloba várias coisas que têm a ver com a parte bíblica. Mas tudo isto porque há 5 anos atrás estávamos nós de férias em Espanha e os pastores, mentira, nós estávamos já de férias em Espanha, os pastores de Espanha vieram cá a Felgueiras, à nossa igreja, e estavam a falar desta igreja de Toronto e falaram desta escola, da própria igreja. E eu achei isto interessante e fui pesquisar a escola e tudo, os cursos que eles tinham, não sei o quê. E eu, que não sei o quê, que top. E fui pesquisar mais e não sei o quê. Isto é para pessoas ricas. Logo, não é? E era, nunca eu pensei na vida que ia, porque era um curso muito caro. E pronto, estávamos a conversar e estava fogo, pai, realmente era mesmo giro, era eu fazer este curso que engloba tudo, engloba também missões, então isso é que tinha piada fazer o curso. E o pai, olha, estuda, trabalha e paga o curso, não é? Pronto, eu disse assim, fogo senhor, agora que eu para a universidade, é que tu trazes pessoas destas para a igreja para eu querer fazer um curso destes? Não acredito. Foi mesmo, e assim, não acredito, senhor, é impossível. Agora que eu vou começar uma coisa nova, é que tu vais me pôr a eu querer fazer estas coisas, não pode ser. Fiquei mesmo irritada, aí eu fiquei irritada com Deus, porque eu queria ir para a universidade e queria fazer o curso e não podia.
E eu mais uma vez, não sei, eu quero ir para Toronto, eu quero ir para Toronto. E eu chateava a minha irmã, a Margarida, quer ir para Toronto. E agora eu quero ir para Toronto e não posso, tenho que ir para a universidade. As coisas de Deus são no tempo dele, não é? Então, para esperar mais um bocadinho. E eu disse, pronto, se não é agora, é porque ele quer mais para a frente. E depois eu sou um bocadinho com a minha mãe. Eu meto metas nas coisas. Eu, para ir este ano em 2022, eu meti metas com Deus. Exatamente. Ok, eu quero que fales um pouquinho sobre isso, não é? Eu disse, Senhor, ou é até 2022, ou não é. Se não for para ser, é porque não é para ir. Ok, mas tu ao dizeres isso, tu estabelecestes um tempo, não é? E disseste, Deus, se é para ser, abre as portas, em outras palavras, não é? Claro. Sim, mas ficaste só à espera que Deus fizesse o milagre cair do céu, e os milagres caem do céu, mas ficaste à espera que Deus correspondesse a todas, não, claro, eu também trabalhei para isso. determinações, ou tu preparaste ou fizestes algo também para que isso acontecesse? Não, também trabalhei para isso, não é? Também fiz a minha parte. Mas se não desse, se eu não conseguisse, não é? Um dos pontos, vais pôr assim, humanos, era eu ter dinheiro. Se eu chegasse à data e não tivesse dinheiro, eu não ia. E para nós, realmente é um curso evangélico que nós achamos, é um curso para coisas de Deus e é tão caro e não sei o quê. Mas temos que pensar, é como se fosse uma escola e tem que pagar professores, tem que pagar instalações, tem que pagar água, tem que pagar luz. É igual. Temos que entender que é uma profissão como as outras. Tem que se pagar as coisas, tem que se pagar as pesquisas. Tudo isso paga-se, não é? Portanto, a minha oração é, Senhor, se eu vou voltar para Portugal e trabalhar como enfermeira, então abre a porta para eu trabalhar no centro de saúde. Portanto, agora, essa parte já é com Deus. Se é para ficar, se é para voltar, Deus é que sabe. Exatamente. Não é? Okay. Isso aí, não sei. Não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer. Desde o último ano da universidade até hoje, eu vivi de várias coisas com Deus. Eu digo que há um tempo para tudo. Portanto, eu esperei muito por este curso, esperei muito, por exemplo, por uma conferência que eu fui com o meu pai em Inglaterra, que eu queria ter ido já para aí há 3 anos na altura, e esperei 3 anos para essa conferência. Portanto, eu acho que há um tempo para tudo na vida, não é? Portanto, temos é que esperar por ele, temos de esperar no tempo de Deus, não é? E esperar o tempo de Deus é fácil? Às vezes, outras vezes não. Não é? Esperar 5 anos é cansativo, são 5 anos, mas espera-se. Espera-se, sem dúvida. E como? Como é que se aguenta essa espera? Trabalhando para que aconteça, não é? Trabalhando para que chegue lá. Estudando, trabalhando para que se pague o curso, não é? Isso no teu caso, muito específico. Exato, mas de uma forma geral. Como é que tu achas que... Mas é isso, ir buscando. No meu caso foi esse, foi trabalhando, estudando, trabalhando e pagando o curso. Mas basicamente é isso, em tudo temos que trabalhar para chegar ao sítio. Cada um com as suas coisas, mas temos que trabalhar para chegar em todo lado, não é? Certo com oração, vamos lá. Certo com choro, vamos lá. Chorar muito às vezes é o tempo de espera que temos que fazer, provavelmente.